Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel. Nós estamos aqui estudando sobre a vida do rei Davi. Estamos numa série de mensagens, Davi, um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel capítulo 22, nós vamos ler aqui uma porção desse capítulo. Primeiro Samuel capítulo 22, a partir do versículo de número 1. 1 Samuel 22, verso 1. Quem achou diz, eu achei. O texto diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens que estavam com ele. Agora vem comigo para o capítulo de número 25, por favor. Não, antes do 25, meu irmão, vamos ler aqui o 24, 16. Depois nós vamos ler o 25. 24, 16. Tendo Davi falado todas essas coisas, Saul perguntou: é você, meu filho? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra o seu inimigo, deixa ele ir sem lhe fazer o mal? O Senhor o recompense com o bem pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei. E o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor, que você não eliminará os meus descendentes, nem fará o meu nome desaparecer da família, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez o seu juramento a Saul, e este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Agora, capítulo 25, versículo de número 23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permita-me que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dê atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o que significa o seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor quem te impediu de derramar sangue e de vingares com as tuas próprias mãos. Que os teus inimigos e todos os que te pretendem fazer mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que a tua serva te trouxe ao meu Senhor, seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura com as mãos dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será tirada para longe como uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu e tiver nomeado como líder sobre Israel, o meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva.
Amém? Vamos orar. Senhor, aqui estamos reunidos como família. Tivemos aqui, Senhor, um tempo tão abençoado durante o período do louvor, Senhor. A Tua graça é tão perceptível, Senhor. Tua presença no nosso meio, a forma como, ó Deus, a Tua presença promove esse ambiente, ó Deus, intimista, esse ambiente em que podemos rasgar o nosso coração, Senhor. Podemos derramar-nos completamente diante do Senhor. Ó Deus, na Tua presença nós nos sentimos em casa, porque Tu és o nosso Pai, nós somos os Teus filhos. Muito obrigado, Senhor. E agora, nesse tempo em que vamos parar para ouvir a Tua palavra, fala conosco, fala aos nossos corações. Ensina-nos, ó Deus, para que sejamos ensinados pelo Senhor e que o Senhor dê a cada um de nós discernimento, a fim de que a Tua palavra ela não se perca em nós, mas ela encontre lugar de moradia, ela encontre lugar, ó Deus, de permanência e de frutificação para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus e quem crê diga amém. Então, irmãos, uma rápida retrospectiva, amém? Rápida retrospectiva. Eu acho importante fazer isso para que a gente perceba a construção. Mas já vimos que Israel estava em crise em todos os seus segmentos e Deus então decide levantar um homem para tirar Israel desse estado de decadência. E esse homem é o rei Davi, que não atendia às expectativas populares, não atendia às expectativas familiares, não atendia às expectativas sociais, não atendia nenhuma das expectativas. Apesar disso, Deus olhou para ele e achou nele um homem segundo o seu coração. E porque Deus então achou em Davi um homem segundo o seu coração, Deus começa a construir então um caminho para levar Davi para dentro do palácio. E por incrível que pareça, Deus começa a usar meios que não pareciam ser os meios mais normais, os mais convencionais para que ele pudesse fazer isso. A primeira vez que Davi coloca o pé no palácio, ele está tocando harpa para expulsar um demônio que estava agindo na vida do rei de Israel, chamado Saul. Mas o texto sagrado vai mostrar para nós que posteriormente, após enfrentar um guerreiro de Gate chamado Golias, que era um homem de quase 3 metros de altura, que tinha uma armadura que pesava aproximadamente 90 quilos, e obter vitória sobre ele, Davi então se torna um herói nacional. E em função disso ele ganha muitos privilégios, ele se casa com a filha do rei, ele ganha a confiança do rei, ele isenta a sua família de impostos, ele se torna o melhor amigo do príncipe, ele se torna o homem de confiança do rei, ele ganha um cargo na frente do exército, até que o rei Saul começa a ter inveja dele, e assim, da mesma forma como Davi ganha todos esses prestígios, ele também começa a perder todos eles. Parece que Deus vai arrancando as muletas de Davi, os lugares onde ele poderia se apoiar e de alguma forma depositar a sua confiança para que Davi aprenda a confiar unicamente no Senhor. Foi aqui que nós paramos a semana passada, né? Com Deus arrancando as muletas de Davi. E a gente percebe que após Deus fazer tudo isso, arrancar de Davi, né, sua esposa Mical, tirar dele a confiança do rei, tirar ele da frente da liderança de um batalhão, fazer com que todas as suas regalias fossem tiradas, Davi se encontra agora na caverna de Adulão, sem nada, completamente desprovido de tudo aquilo que ele havia recebido por causa de uma vitória referente ao soldado filisteu. Mas é interessante perceber, irmãos, que todas as vezes que Deus nos submete a um momento como esse, a intenção de Deus não é nos humilhar, a intenção de Deus não é nos rebaixar, né? A intenção de Deus é simplesmente nos preparar para que a gente possa passar desse lugar de humilhação para o caminho da exaltação, amém? A intenção de Deus a tirar as muletas de cada um de nós, não é simplesmente nos envergonhar, não é simplesmente tirar a nossa confiança das coisas, colocar a nossa confiança nele e ficar por aí. Não. A intenção de Deus fazer isso é exatamente tratando com o nosso caráter e nos levando a confiar nele, ele possa então nos promover. Afinal de contas, uma pessoa que ela é trabalhada por Deus nesse sentido, quando Deus a colocar no lugar em que ela precisa estar, ela não se apegará a esse lugar, porque ela sabe exatamente que não foi coisas, objetos ou pessoas que a levaram a esse lugar, mas foi quem?
Deus, portanto, a sua confiança estará única e exclusivamente em quem? Em Deus. É isso que Deus está fazendo com Davi. Deus está tratando o coração de Davi para que quando ele chegue no lugar em que Deus espera que ele chegue, o coração dele não esteja apegado a nada e tão somente a quem? A Deus. E presta atenção, irmãos, colocando um pezinho lá na frente, né, a gente vai chegar lá, mas já colocando um pezinho lá na frente, eu estou para dizer para você que o tratamento de Deus na vida de Davi funcionou. E sabe por que funcionou? Porque quando Davi peca, e o pecado dele é exposto pelo profeta Natan, a oração que Davi faz está escrita para mim e para você lá no Salmo 51. E a oração de Davi é a seguinte: Deus, não retires de mim o teu espírito, não me expulses da tua presença. Davi não fala assim: Deus, não tira de mim o reino. Que foi a oração do Saul, né? O Saul, quando o profeta chegou para ele e falou assim: olha, Deus rasgou o reino da sua mão, ele falou: não, pelo amor de Deus, sobe comigo para me sacrificar, para que o povo saiba que o Senhor ainda está comigo. Saul não se preocupava com Deus, ele se preocupava com o reino. Mas Davi não, mesmo quando ele peca e que de alguma forma o reino poderia sair das suas mãos, ele não está preocupado com o reino. Olha a oração de Davi: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu continue sendo sempre o rei de Israel. É isso? Sim ou não? É isso, irmãos? Uma coisa eu peço a Deus. Qual é a coisa que ele pede? Que ele possa morar na casa do Senhor para contemplar a sua beleza todos os dias. Consegue perceber, querido? Deus leva Davi para a caverna para tirar a confiança dele das coisas e colocar a confiança dele única e exclusivamente no Senhor, para que quando Deus o levar ao lugar em que ele quer levar Davi, ao chegar lá, Davi não esteja apegado a nada do que Deus lhe deu, mas esteja apegado única e exclusivamente a quem? A Deus. Mas Deus precisa tratar com o nosso coração nesse sentido. Amém, meus irmãos? A gente percebe isso claramente, não apenas olhando para a vida de Davi, a gente percebe isso claramente olhando também para a vida de Pedro. Depois de Jesus perguntar para ele: Pedro, tu me amas? E o Pedro responder: Senhor, o Senhor sabe que eu gosto de ti. O que Jesus fala para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Não era esse o propósito de Deus para a vida de Pedro? Ele não abriria a porta do evangelho tanto para gentios como para judeus? Mas o Senhor precisou levar Pedro no lugar de humilhação, e ele reconhecer que o amor dele não era suficiente, para que ele pudesse agora olhar para Jesus e dizer: eu não te amo o suficiente. E o Senhor olhar para ele e dizer: pois é, agora você está pronto para eu te dar nas suas mãos o que você precisa ter para cumprir aquilo que eu preciso que você cumpra. Da mesma forma o José, né? Deus deu a visão para ele, e humilhou ele, humilhou ele, humilhou ele, e humilhou mais um pouquinho, para que quando José se tornasse o governador do Egito, ele pudesse olhar para os seus irmãos e dizer assim: vocês não precisam ficar preocupados, porque tudo aquilo que me aconteceu, nada mais foi do que a mão de Deus agindo, para que eu pudesse precedê-los, para que agora, estando nessa posição de governo, eu pudesse salvar vocês. Ou como o próprio Jesus, irmãos, que subsistindo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e sendo ele encontrado em figura humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E acabou, amém? Sim ou não? Não, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Então perceba, a exaltação, ela não vem antes do quê? Da humilhação. Não é isso que a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele ao seu tempo vos... Esse aqui é o problema, né? Para que Ele ao seu tempo... É aqui que está o problema, né? Não é para que no seu tempo Ele te exalte, é para que no tempo dEle Ele te
Exalte, é aqui que é aqui que mora o problema, né? A gente mediu o tempo que Deus reservou para nos levar ao lugar que Ele deseja nos levar. Mas Deus está humilhando Davi, a fim de que o coração dele esteja apegado a quem? Ao Senhor. Você já passou por um momento assim na sua vida? Quem já passou por um momento assim de humilhação? De Deus? Não é de humilhação por causa do seu pecado, de humilhação por causa da sua desobediência. Humilhação de Deus, que Deus te humilhou. Quem já passou aqui? Levanta sua mão. Deus humilha, amém, irmãos? Então, assim, deixa eu te dar uma boa notícia aqui, querido. Uma notícia cristã. Deus humilha os cristãos. Amém? Se o seu filho foi envergonhado, você acha que Deus não vai humilhar você? Se Deus entregou o seu filho à desonra pública, por que Ele não nos humilharia? Amém? Agora, nesse momento que a gente passa por essa moenda de Deus, é um momento que a gente gosta muito de companhia, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Quando a gente está sendo tratado por Deus, o que a gente mais quer é festa. Uhul! Sim ou não? Sim ou não? Não, querido. Quando a gente está sendo humilhado por Deus, a gente quer o quê? Canto escuro. E a gente quer ficar o quê? Sozinho. Porque, gente, vamos falar a verdade, no momento em que Deus está nos humilhando, as nossas fragilidades todas aparecem. Sim ou não? Todas as áreas, né? O pastor Jeremias Pereira diz que aqueles pecados escondidos na dobra da alma, eles vêm para fora no momento em que nós estamos sendo humilhados por Deus. E a nossa tendência natural, nesses momentos em que o nosso caráter está sendo exposto, é querer ficar sozinho em um lugar em que as pessoas não podem nos ver. Por que você acha que Davi foi para uma caverna em Adulão? Porque ele estava sendo o quê, irmão? Humilhado. E lá ele queria ficar o quê? Sozinho. E aí o texto bíblico diz que nesse momento em que Deus está humilhando Davi, e ele quer ficar sozinho em uma caverna, o que acontece? O que acontece? O texto bíblico diz... O texto bíblico, vocês estão comigo aqui? Que... A família de Davi ficou sabendo que ele estava escondido em Adulão e foi o quê? Foi todo mundo procurar ele. Não é isso que você mais quer, meu irmão? Sim ou não? No momento em que você está passando por aquela humilhação e aquela prova de Deus, aquele seu familiar que falava mal de você, que não acreditou em você, que esqueceu de você, sabe aquele familiar que quando o profeta foi na sua casa, ele fez questão de não se lembrar de você e de não trazer você para participar do jantar de honra junto com o profeta, sabe? Sabe aquele seu parente? Aquele seu parente, quando você foi para a guerra, ele olhou, chamou você de presunçoso, de arrogante, de convencido, porque você estava querendo ir para a guerra, sendo que você deveria estar lá, junto do pasto, cuidando das ovelhas, sabe aquele seu parente, sabe? Pois é ele que foi atrás do Davi. Quer dizer, o Davi está sendo humilhado, e aí quem é que vai procurar ele? A sua super família, o seu super pai que o esquece, e os seus super irmãos que o desprezavam, vão lá procurar ele, e mais... O texto diz que um monte de endividado, gente, que maravilha de caverna, amém? Um monte de endividado, de gente quebrada, gente problemática, cheio de confusão, foi procurar quem? O Davi na caverna. Quer dizer, você está no momento em que Deus está te rebentando, Ele está expondo a sua vergonha, você acabou de perder tudo, você não tem mais nada, até a sua honra, você acabou de abrir mão dela, porque você foi pedir ajuda para os seus próprios inimigos, você chegou, pelo amor de Deus, eu sei que vocês querem me matar, mas me ajuda, porque lá na minha terra não tem ninguém que queira me ajudar, alguém aqui desse acampamento filisteu em Gate, pode por favor, ajudar esse inimigo, e aí o cara olha para você e fala assim, gente, vão matar ele, você tem que fazer de louco, para o pessoal não matar você, e aí você sai fugido, e vai para uma caverna, e quando você está lá assim,
Aí a sua família vem, querido, estamos aqui. Espera aí, mas não era vocês que estavam me desprezando? Não eram vocês que estavam me chamando de presunçoso, de arrogante? E um monte de gente, cheio de problema, foi procurar Davi. E aí o Davi tem uma decisão, né? Qual a decisão dele? Falar assim, gente, na boa, vai cada um cuidar dos seus problemas, deixa eu cuidar dos meus. Que é o que muita gente faz, sim ou não? Sai fora, tipo, vocês não estão vendo, tipo, eu fico imaginando, gente, vocês não estão vendo que eu já tenho problema demais? O rei está me perseguindo, eu perdi tudo, meu casamento está um problema, eu estou quebrado, sem dinheiro nenhum, eu fui pedir ajuda para os meus inimigos, eu estou aqui escondido porque eu não tenho possibilidade nem esperança nenhuma de que alguma melhora aconteça na minha vida, porque lá fora o próprio rei de Israel quer me matar, e vocês estão vindo aqui me pedir ajuda, eu não tenho nada para oferecer para vocês, dá linha na pipa, sai fora. Mas foi isso que o Davi fez? Não. Não, Davi não fez isso. Meu irmão, o Lucinho fala uma frase que é verdade. Você quer ser sarado? Quem quer ser sarado aqui? Quantos querem ser sarados? Sabe como Deus vai te sarar? Sabe como Deus vai te sarar? Quando você decidir sarar outras pessoas. Porque eu não sei se você percebe, o caminho da exaltação para Davi começou com ele cuidando de um monte de gente que estava precisando de ajuda tanto quanto ele estava precisando. O caminho da exaltação na vida de Davi começou com ele cuidando de gente que estava tão quebrada quanto ele estava quebrado. Estava tão sem esperança como ele estava sem esperança. Porque você acha que a família de Davi estava protegida enquanto Saul perseguia Davi? Sim ou não? Não, querido, estava todo mundo correndo o mesmo risco, estava todo mundo quebrado, mesmo tanto que o Davi estava quebrado, ali estava todo mundo na mesma situação, e o Davi decidiu começar o caminho da sua exaltação, cuidando de gente que estava na mesma situação que ele. Então presta atenção, essa desculpa, eu preciso estar bem para cuidar de outras pessoas, meu irmão, se você esperar estar bem para cuidar de outra pessoa, você vai ter que estar glorificado, porque presta atenção, querido, todo mundo aqui, em alguma área da sua vida, vai ter uma zica para ser consertada. Todo mundo, não espere, eu preciso estar emocionalmente saudável para cuidar de outra pessoa. Meu irmão, então morre. Porque você vai estar emocionalmente saudável. Porque não existe, presta atenção, isso é um perfeccionismo inexistente. Nessa vida todo mundo vai ter trauma, todo mundo vai ter problema emocional, todo mundo vai ter uma hora que vai falar assim, as coisas não estão como deveriam estar. Todo mundo, você consegue entender? Mas se você deseja experimentar de um caminho de restauração, de exaltação, se você espera chegar onde Deus quer te levar, então comece a cuidar de gente que está na mesma situação que você. Comece a abrir espaço na sua vida para pessoas que estão sofrendo como você está sofrendo. Comece a aceitar na sua vida pessoas que talvez, pela evidência da história, você deveria rejeitar. Porque a decisão mais óbvia, talvez, que o Davi poderia tomar na vida dele era: eu vou rejeitar os meus familiares, eu vou rejeitar os meus irmãos. Esse monte de gente problemática sai para longe de mim, que eu já tenho problemas demais, eu vou cuidar da minha vida e vocês cuidam da vida de vocês. Ele disse: não, vem para cá que eu vou cuidar da vida de todo mundo enquanto Deus cuida da minha vida. Consegue entender isso? Sim ou não? Cara, isso aqui é demais. O caminho para a restauração na vida de Davi foi cuidar de um monte de gente problemática. E presta atenção, Davi não cuidou de um monte de gente problemática dentro de uma sala de aula. Davi cuidou de um monte de gente problemática. Sabe como ele ensinou esse monte de gente problemática como a vida deles deveria ser? Sabe como? Sabe como? Sabe como?
trazendo eles para dentro da vida dele. Literalmente, esse povo foi andar com Davi, foi comer com Davi, foi viver com Davi. Esse povo foi aonde o Davi estava. Quem estava com ele? Esse povo todo aí, exceto os seus pais, que já estavam velhos. E quando eles estavam muito velhos, Davi procurou o rei dos Moabitas e falou assim: olha, pelo amor de Deus, por causa da minha parenta Ruth, que era Moabita, recebe os meus pais aí, porque eles não têm condição de ficar viajando para um lado para o outro. Uma hora dessa, aí numa dessas viagens, o velho tem um troço, vai morrer. Então, cuida dos meus velhos aí. Mas o restante do povo, os irmãos e esse bando de gente problemática, foi viver com Davi. E é na vida diária, foi no dia a dia, foi na forma como Davi lidava com os seus conflitos e com os seus problemas, que Davi foi ensinando esse povo como eles deveriam agir a fim de que a vida deles fosse diferente, e foi dessa forma que Deus foi tornando a vida de Davi também uma vida diferente. Amém? Então, em primeiro lugar, Davi ensinou esse povo, vocês estão comigo aqui, gente? Davi ensinou esse povo no episódio de Keila. Volta lá comigo, por favor. Nós não vamos ler o texto, mas só para você. 1 Samuel capítulo 23. Depois você lê em casa. Preciso correr aqui. Davi ensinou esse povo primeiro no episódio de Keila. Olha só, o texto bíblico diz que Davi ficou sabendo que a cidade de Keila estava sendo sitiada pelos filisteus. E o que Davi fez? O que Davi fez? Não tem nada a ver com isso. Sim ou não? Falou isso? Davi falou isso? Não tem nada a ver com isso. Eu não sou mais um herói nacional. Eu não tenho nada a ver com esses problemas. Isso é um problema de Saul, ele que resolva isso. Foi isso que Davi fez? Não. Quando ele ficou sabendo que a cidade de Keila estava sendo sitiada pelos filisteus, o texto diz que Davi foi até lá e ele combateu contra os filisteus e ele deu vitória aos habitantes de Keila. Amém? Deu vitória àquele povo. E o texto diz que então ele ficou ali morando no meio deles por um tempo, até que Saul teve notícias de que Davi estava instalado em Keila. E quando Saul teve notícias de que o Davi estava instalado em Keila, o que o Saul fez? O que o Saul fez? Hein, gente? O Saul foi para lá, né? Afinal de contas, o Davi era o seu arqui-inimigo. O Saul foi para lá. Aí quando Davi ficou sabendo que Saul estava indo ao seu encontro para persegui-lo, ele pegou o sacerdote Aimeleque e falou assim para ele: camarada, vamos consultar Deus aqui para ver o que vai acontecer. E aí Davi falou assim: pergunta para o Senhor aí, sacerdote, o Saul vai vir mesmo? Vai vir. Ótimo. Ele vai sitiar a cidade? Vai sitiar a cidade. Ok. E o povo da cidade? Esse povo vai me entregar nas mãos de Saul? Qual foi a resposta? Vai. Irmão, não, pera. Só um momentinho aqui, só entre nós aqui. O povo estava em perigo. Davi foi até lá com os seus 400 homens e livrou eles das mãos dos filisteus. E agora Davi está lá morando no meio deles, ok? Vivendo entre eles, trazendo, né, a viabilidade de uma vida urbana mais tranquila e tudo mais. Aí o Saul vai vir até Keila para perseguir Davi. E aí o Davi pergunta ao Senhor: Saul, Deus, Saul vai vir? Vai. Vai sitiar a cidade? Vai. Esse pessoal vai me entregar nas mãos de Saul? Qual foi a resposta de Deus? Vai. O que o Davi fez, irmãos? Olha o que o texto diz. Davi pegou e foi embora. E ele nada fez contra os moradores de Keila, e nem mágoa deles ele guardou. Eu te pergunto, você teria a mesma atitude? Você coloca a sua vida em risco por um povo, protege eles no momento de aflição em que eles estavam desprotegidos, e aí quando você precisa que esse povo de alguma forma te proteja, o que esse povo faz? Não faz nada, eles vão te entregar nas mãos do rei. Porque presta atenção, gente, presta atenção, você deve se lembrar que um capítulo antes, porque Davi foi recebido em Node
pelo sacerdote. O texto bíblico diz que quando Saul foi até lá, Saul mandou matar a família todinha do sacerdote. Isso significa que caso os moradores de Keila ficassem com Davi ali, o protegendo, e Saul entrasse lá e Saul capturasse Davi, Saul ia mandar matar todo mundo. Quer dizer, Davi colocou em risco a sua vida por aquelas pessoas, mas aquelas pessoas não estavam dispostas a colocar a sua vida em risco por causa de Davi. Qual seria a sua reação? Sabe qual foi a primeira lição que Davi ensinou para aquelas pessoas que estavam com eles? Seja mais compreensível com a vida de outras pessoas. Porque Davi, ele conseguiu compreender que aquelas pessoas estavam correndo risco de vida com a sua vida ali presente. Ele deveria fugir para preservar a vida daquelas pessoas. Ainda que de alguma forma aquelas pessoas tivessem uma dívida de gratidão por aquilo que ele tinha feito, ele preferiu abrir mão dessa dívida e ir embora e ser compreensível com a realidade do outro, do que de alguma forma tentar impor sobre o outro o peso dessa dívida e o outro então de alguma forma ser obrigado a fazer aquilo que ele não quer fazer porque quer preservar a sua vida. Mas a gente muitas vezes não quer ser compreensível. Não, eu fiz pelo outro, agora o outro vai ter que fazer por mim. Mas Davi não foi assim. Ele agiu de maneira compreensiva. Ele não foi vingativo com os habitantes de Keila, ele foi compreensivo. Essa foi a primeira lição que Davi ensinou para aquele bando de pessoas que estavam ali, tão ferradas quanto ele estava ferrando. Vocês querem mudar a vida de vocês? Então aprendam a ser compreensivos com outras pessoas. Você quer ter a sua vida transformada? Você quer ver Deus tirar você desse lugar de humilhação e levar você para o lugar de exaltação? Talvez você vai ter que aprender a ser mais compreensível com a vida de outras pessoas. Ser menos rigoroso com a vida de outras pessoas. Afinal de contas, né, irmão? Com a medida em que você julgar, você será julgado. E aí eu te pergunto, você tem sido uma pessoa compreensiva com outras pessoas, ou você tem sido uma pessoa incompreensível? Você tem sido uma pessoa dura, não fez, tipo assim, eu fiz tudo, mas a pessoa não fez nada. Amém, irmão? Então seja compreensível. Entrega nas mãos do Senhor, amém? O que você faz para o Senhor, no Senhor o seu trabalho não é vão. Davi não ficou agarrado àquilo. Ele foi embora. Ele falou, gente, o negócio é o seguinte, a vida de vocês está em risco, o Saul está vindo aí para preservar a integridade de todo mundo, valeu, muito obrigado pelo que vocês fizeram por mim, tá aí, vocês estão de forma tranquila, estou indo embora, tchau, Deus abençoe. Foi, tchau. Davi, gente, e agora? O que vocês vão fazer, gente? Porque, ó, eu vim aqui, gente, ó, eu comprei uma briga que não era minha, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Não. Davi não levou em conta. O que foi feito, foi feito. Deus te abençoe. Até mais. Davi foi compreensivo. Segundo, vem comigo para o próximo capítulo. Capítulo de número 24. O texto bíblico diz que Davi foge. De alguma forma ainda Saul tenta encurralar Davi numa montanha, numa colina, mas o texto bíblico diz que por causa de uma invasão dos filisteus, Saul precisa voltar embora, e Davi então permanece em segurança. E Davi então vai se esconder em uma caverna, em En-Gedi. E o texto diz que Davi estava escondido então dentro de uma caverna lá em En-Gedi, e Saul teve notícias, Davi está escondido em En-Gedi. Saul falou, vamos para lá perseguir ele.
E aí o texto diz que nessa perseguição, Saul teve um problema estomacal. E ele precisou aliviar o ventre. E aí o Saul entrou numa caverna para aliviar o seu ventre. E quem é que estava escondido lá dentro? Quem? Davi e os seus, nessa época já não eram mais nem 400, eram os seus 600 homens. Nossa, velho. Tipo assim, nossa. Irmão, imagina, o Saul estava lá naquela posição, né? De vergonha, né? Desarmado, de costas para Davi, irmão. E o Davi no fundo da caverna com os seus 600 homens. O texto diz que quando os homens de Davi viram aquilo, ele falou assim: Davi, amigo, agora é a hora. O Senhor, presta atenção, Davi está ensinando o pessoal a como ter uma vida diferente, amém? Ter uma vida transformada. Aí os caras falam: Davi, é a hora. Irmão, Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Davi acaba com ele, passa a peixeira nele. E o texto diz que Davi ouviu aquele conselho. E ele pegou a espada dele. E ele se aproximou bem pertinho de Saul. E com a espada ele cortou um pedaço da orla do manto de Saul. E ele voltou para o fundo da caverna. Irmão, a Bíblia diz que quando Davi cortou um pedacinho da orla do manto, o coração dele pesou. Ele ficou mal. Presta atenção, irmão, Saul tinha tentado matar Davi pelo menos umas 5 vezes. O cara corta um pedaço do manto do rei e ele fica mal. O texto diz que quando Saul sai da caverna, Davi sai atrás dele. Alguns estudiosos acreditam que entre eles havia um espaço, um buraco, de tal forma que Saul não poderia vir contra Davi assim, de forma tão rápida. Davi se apresenta e diz assim: ô rei! E o Saul grita: quem é você? Sou Davi. E o texto diz que Davi fala para ele assim: ó, eu estou aqui com um pedaço do seu manto, que eu acabei de cortar, enquanto você estava ali, fazendo aquelas coisas na caverna. Para de dar ouvidos a esse pessoal que diz que eu estou tentando te matar, que eu tenho uma conspiração. Eu não tenho nada contra você, rei. Eu acabei de provar a você a minha fidelidade. Os meus homens disseram: mata ele, Deus o entregou nas suas mãos. Mas Davi fala assim: mas como eu poderia tocar no ungido do Senhor? Sabe qual é a segunda lição que Davi está ensinando para o pessoal aqui? Em primeiro lugar, que existe autoridade, a autoridade tem que ser respeitada. Que a autoridade é constituída para ser respeitada. Meu irmão, presta atenção, o Davi cortou um pedacinho do manto, ele ficou mal. Sabe por quê? Porque não importa que tipo de autoridade Saul era, importa o negócio. Saul é autoridade, sim ou não? Ele foi ungido por Deus para ser autoridade, sim ou não? Portanto, a autoridade deve ser respeitada. E enquanto Saul estava no poder, ele deveria ser honrado como rei, não importa qual tipo de rei ele fosse. Essa é a segunda lição que Davi está ensinando para esse povo. Você quer ver a sua vida ser transformada? Você quer ver a sua vida sair do lugar de humilhação para o lugar de exaltação? Então aprenda a respeitar as pessoas que Deus colocou como autoridade sobre a tua vida. Oh, aleluia! Que bênção! Que poder, irmãos! Que glória! Davi estava ensinando aqueles caras: respeitem a autoridade. Deus entregou Saul na minha mão para me matá-lo, mas como é que eu posso desferir contra aquele que Deus ungiu? Como é que eu posso levantar a minha voz? Como é que eu posso levantar a minha espada contra as pessoas que Deus instituiu para estarem
no governo. E sabe o que o Saul fez? O Saul falou assim: Davi, você é melhor do que eu. Olha isso, irmão. Tipo assim, quando você tem a oportunidade de privar, de poupar o seu inimigo, quando você tem a oportunidade de matar ele, mas você poupa ele, você estende a ele misericórdia, você acabou de provar para o seu inimigo que você é melhor do que ele. O Saul falou assim: você é melhor do que eu. A prova hoje de que Deus vai colocar o reino na sua mão é a tua hombridade, Davi, é o teu caráter, é a tua honestidade, é a forma como você respeita a autoridade, porque você não foi desonroso comigo. Eu tenho a certeza que Deus vai entregar o reino nas suas mãos. Me promete uma coisa, Davi: quando você for instituído como rei, promete que você vai poupar a minha família, que você não vai ser como os outros reis, que quando assumem o trono, dizimam a família inteira. Prometa para mim que você vai poupar a minha família, que você vai poupar o meu nome, que você vai ser misericordioso com os meus familiares, como você foi misericordioso comigo. Sabe o que o Davi diz? Você. Isso é demais. Isso é demais, meu irmão. Presta atenção, imagina aqueles 600 homens atrás de Davi, olhando para ele, dizendo assim: cara, esse cara é doido. Assim, esse cara teve a chance de acabar com essa história toda, mas ele escolheu o caminho da misericórdia ao invés do caminho da vingança. Ele escolheu o caminho da misericórdia ao invés de escolher o caminho, das suas próprias forças. Ele escolheu entregar a justiça nas mãos de Deus do que tentar fazer justiça pelas suas próprias mãos. Ele respeitou a autoridade. O bando de marginal, irmão, aprendendo com Davi o caminho para ser diferente. E por último, para nós encerrarmos aqui. Terceiro, Davi ensina uma lição violentíssima para esses homens aqui nesse último capítulo que nós lemos, no capítulo 25, na história de Davi com Nabal e Abigail. O texto bíblico diz que Nabal era dono de um rebanho de ovelhas que ficava próximo do Carmelo, numa cidade chamada Maom. Todo mundo comigo aqui? E, gente, era costume nesses lugares saqueadores e ladrões roubarem o rebanho das pessoas. Era comum. Os pastores estavam ali cuidando do rebanho e de repente esses saqueadores passavam e eles roubavam uma parte do rebanho ou roubavam algumas ovelhas e as pessoas ficavam desprovidas do seu bem. O texto diz que Davi estava próximo a esse lugar. E sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? O texto diz que ele decidiu, junto com os seus 600 homens, proteger o rebanho de Nabal. A que preço? A que preço? Nenhum. Ele simplesmente decidiu proteger o rebanho de Nabal. Só que presta atenção, era costume naquela época, quando o seu rebanho era protegido e chegava a época de você matar algumas ovelhas do rebanho para vender a carne, para fazer o churrasco, para alimentar o seu povo, seus funcionários, era comum você estender um ato de graça para aquelas pessoas que de alguma forma te beneficiaram de alguma maneira, né? Tipo assim, a pessoa faz um favor e você retribui o favor. O texto diz que quando chegou a época, presta atenção, quando chegou a época de Nabal fazer isso, o Davi falou assim: gente, nós estamos todo mundo com fome aqui, o pau está quebrando para o nosso lado. Quem já ficou com fome aqui? Quem já ficou com muita fome aqui? Você já fez assim um jejum prolongado? Tipo assim, o jejum mais longo que eu já fiz foi 5 dias. Deus me livre não, irmã. Deus me livre não. Deus te abençoe, né? Para você fazer também. Olha só, quem já ficou mais de 5 dias sem comer aqui? Ó, quantos dias você ficou? 10 dias sem comer, eu ainda não consegui isso não. Mas, irmão, posso falar para você? Os 2 primeiros dias é tortura, irmão. Você fica doido. Porque o seu organismo tem nutriente, tem comida, aqui tem comida suficiente para ficar
uns 10 dias sem comer, mas a sua cabeça diz assim, você tem que comer, você tem que comer, você tem que comer, você tem que comer, você tem que comer. Eu não sei você, mas quando eu fico muito tempo sem comer, eu começo a ficar irritado. Mais alguém aqui? Existem duas coisas que torturam a vida de um homem. Se chama fome e sono. Quem fica sem dormir aqui fica perturbado também. Isso, irmão, não deixe sem dormir, amém? Não é uma boa coisa. Presta atenção, irmão. Os caras estavam com... Meu irmão, presta atenção. O Davi estava com fome. Chegou a hora de comer. Aí ele fala assim para os... Né, ele chama um soldado e fala assim, vai lá e fala com o Nabal. Tipo assim, camarada, nós ajudamos aqui e tal. Sim, nós estamos com fome lá. Assim, se tiver alguma coisa aí pra gente, tipo assim, tipo aquele cara que bate lá na porta da sua casa, qualquer coisa que você tiver aí, um pacote de arroz, sabe, um pacote de macarrão, as bolachas, se tiver a janta de ontem, o que vier, nós estamos com fome. Sabe qual foi a resposta de Nabal? A resposta de Nabal não foi assim, eu não vou dar. Porque se fosse eu não vou dar, eu acho que Davi teria feito como ele fez em Keila. Mas a resposta de Nabal foi humilhar Davi. Ele falou assim, quem que esse filho de Jessé pensa que ele é? Porque ele fala ele fala assim, agora virou moda, né? O escravo fugir e querer ficar bancando o bonitão aí para as outras pessoas. Ele falou assim, esse Davizinho que é escravo do Saul, está pensando que ele é quem? Ele humilhou Davi. E quando os soldados de Davi voltaram com a notícia de que Nabal tinha humilhado ele, irmão, presta atenção, o Davi já estava com fome. Com fome você já não fica muito bom, irmão. Aí você tem 600 homens com você, com fome. E o cara que poderia de alguma forma te beneficiar, ao invés de falar assim, velho, fala para o Davi que eu não vou dar nada não. Ele falou assim, ele humilhou Davi. Irmão, o Davi explodiu em ira. E sabe o que ele decidiu? Sabe o que ele decidiu? Eu vou matar Nabal. E eu vou matar todos os homens da família dele. Eu vou matar todo mundo. Tipo assim, ele explodiu em ira. Eu não sei se você tem uma boa descrição de ira. Mas olha só. Deixa eu dar para você uma descrição do que é ira. Ira é uma reação que você demonstra contra uma frustração. Você se comporta de um modo que a situação que está te frustrando, fique claro que você não aprova. A ira pode agravar-se, e quando ela se agrava, ela pode atingir o estado de insanidade. Então vocês acham que o Davi teve uma ira grave ou mais ou menos? Ô irmão, o cara estava com fome, irmão, aí o Nabal quer humilhar ele, falou assim, eu vou matar. Vou matar. Então, você imagina, o Davi está ensinando, amém? Mandou 200 ficar e 400 com ele. Imagina, 400 caras irados junto com o Davi. Vou matar mesmo, vou matar. Só que o texto diz que quando eles estavam chegando perto, irmão, uma mulher chamada Abigail se prostrou diante de Davi e disse, meu senhor, não atente para a loucura daquele homem chamado Nabal. O nome dele já diz o que ele é um insano. A falha na verdade nem foi dele, olha isso gente, olha a mulher, a falha foi minha. Irmãs, onde estão as irmãs presentes aqui? Não vou nem olhar, amém, irmãs? Leia um pouquinho mais sobre a vida de Abigail, amém? Amém? Principalmente as irmãs casadas aqui, né? Tem irmã casada que assim, o marido fala, eu falei para você, te falei, não devia fazer. Olha o que a Abigail fez, minha filha. A Abigail não falou assim, ô Davi, passa o rolo compressor nesse miserável. Né? A Abigail não falou assim, já pensou, a Abigail poderia ter entrado no quarto e falado assim, é isso mesmo, vem Davi, acaba com esse infeliz que nem eu não aguento mais. Sim ou não? Mas ela defendeu o marido dela, o marido idiota dela, ela defendeu. Ela falou assim,
Não leva nem, a falha foi minha. Se eu tivesse lá, eu poderia ter respondido de uma outra forma, mas eu fui displicente. Agora eu estou aqui implorando, pelo amor de Deus, misericórdia. Não mata ele não mata ninguém. Eu trouxe a provisão que vocês precisam. Come aí, trouxe 400 Big Mac. Vocês comer, matar a fome. Gente, o que o Davi fez? Olha o que Davi disse. Ele falou assim: mulher, glória a Deus por você, porque se não fosse você, eu teria manchado as minhas mãos de sangue hoje com a vingança. Eu ia matar a gente por causa de vingança, mas por causa da tua sabedoria, Deus me livrou de manchar as minhas mãos de sangue por causa de vingança. Sabe qual foi a lição que o Davi estava ensinando para o pessoal? É que quando esse tipo de coisa acontece, você é humilhado, você não deve tentar fazer a justiça acontecer na força do seu braço, você deve entregar a justiça nas mãos de quem? De Deus. E essa história termina, né, com a mulher voltando para casa, ela salva o marido dela, ela volta para casa e ela encontra ele bêbado e dando uma festa. Bêbado. E ela não tem oportunidade de falar com ele, ela dorme com ele, e no outro dia, quando eles acordam, ela conta para ele: ó, ontem a sua vida foi poupada porque eu dei 400 Big Mac para o Davi. O texto bíblico diz que aquela notícia foi tão forte que o cara teve um aneurisma, uma parada cardíaca. E depois de 10 dias o Senhor feriu ele de morte e ele morreu. Sabe o que o Davi falou quando viu que ficou sabendo que o Nabal tinha morrido? Obrigado, Senhor, o Senhor fez aquilo que eu quis fazer. Obrigado, o Senhor fez por mim, louvado seja o teu nome. Davi ensinou para aquelas pessoas: a justiça não compete ao homem, a justiça compete a Deus. A justiça compete a Deus. Presta atenção, meu irmão, o Davi estava dentro de uma caverna, passando por um momento de humilhação em que Deus estava arrancando dele tudo dele, expondo as suas fraquezas. As pessoas que ele menos queria ver procuram ele, e Davi decide abraçar essas pessoas e ensinar essas pessoas princípios que transformariam a vida dele, à medida em que essas pessoas passaram a andar com Davi. E o primeiro princípio que Davi ensinou para essas pessoas foi o princípio de Keila: não leve em consideração, não seja tão rígido, não leve em consideração. O segundo princípio que o Davi ensina é: respeite a autoridade. Não interessa se o cara é doido, não interessa. Respeite a autoridade por causa do Senhor. E terceiro, não pratique a justiça com as suas mãos. Entregue a justiça nas mãos de Deus. Não seja vingativo. A vingança pertence ao Senhor. Amém? Davi ensinou isso para essas pessoas. Ele permitiu que essas pessoas vissem na vida dele esses princípios serem praticados. Quero terminar dizendo o seguinte: por que Davi, ele pôde ensinar essas coisas para essas pessoas? Por que Davi pôde ensinar esses princípios para esses homens que o procuraram nesse momento que ele estava escondido na caverna? Sabe quantos anos Saul perseguiu Davi, irmãos? Chuta. 6 meses? 1 ano? 2? Irmão, sabe quantos anos Saul perseguiu Davi? 10 anos. Imagina você viver 10 anos da sua vida fugindo de um lado para o outro por causa de alguém que está tentando te matar. Por que Davi pôde ensinar esses princípios para esses homens? Porque Davi aprendeu algumas lições importantíssimas na caverna, e é sobre isso que eu queria terminar falando com você. Mas antes eu queria que você abrisse comigo lá no Salmo 142. Já estou encerrando, amém, irmãos?
Salmo 142, verso 1. Lê a introdução do seu salmo aí. O que está escrito aí na introdução do salmo? Poema de Davi. O que é? Uma oração que ele fez quando ele estava onde, irmãos? Então, quando é que o Davi escreveu esse salmo aqui? Ele escreveu esse salmo aqui quando ele estava dentro daquela caverna lá em Adulão. Olha o que diz o salmo. Em alta voz eu clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor suplicando por misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e a ele eu apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho um abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. E então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Amém? Um outro salmo, 57. Fica de pé no seu lugar. Ô Gabriel, faz um fundinho para nós aqui. Bem triste assim, o pessoal chorar. Adoro falar isso. Salmo 57. Vocês estão comigo aqui, gente? Olha só, é bem provável que esses salmos não estejam na ordem cronológica. A maioria dos estudiosos acreditam que esses salmos foram escritos na ordem que eu estou citando eles para você aqui. O primeiro salmo escrito foi o 142, depois o 57 e depois o outro que nós vamos ler aqui. Mas olha só, Salmo 57. Leia a introdução do seu salmo aí, o que está escrito aí? Para o mestre de música, de acordo com a melodia, não destruas. Um poema epigráfico de Davi, quando ele fugia de Saul para... Então quando é que o Davi escreveu isso aqui? Quando ele estava lá na caverna. Então presta atenção, irmão, você está vendo? Nós estamos lendo orações que o Davi escreveu quando ele estava onde? Enfurnado lá na caverna. Gente, isso aqui é muito forte, vocês não estão empolgados não? Eu estou empolgado. Olha só. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Você consegue perceber que já mudou um pouquinho? Sim ou não? Quem consegue perceber que já mudou um pouquinho aqui? O Salmo 142, Davi está assim: Deus, eu não tenho nada, não tenho ninguém, minha vida está uma desgraça, o pau está quebrando para o meu lado, eu só tenho o Senhor, por isso eu estou te clamando. Sim ou não? Mas olha como ele começa o Salmo aqui. Ele começa: Deus, eu te peço misericórdia. Misericórdia, porque em ti a minha alma encontra o quê? Refúgio. Eu me refugio na sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Então Davi já tem o que agora? Esperança. No 142 ele não tem esperança. Aqui ele diz: Deus, eu me refugio em ti, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito, o Deus dos céus que envia a salvação e que põe em fuga os que me perseguem de perto. Tem alguém comigo aqui? Gente, isso aqui é muito forte. Deus envia o seu amor leal e a sua fidelidade. Estou no meio de leões, ávidos para devorar. Seus dentes lançam lanças e flechas, sua língua como espada afiada. Seja exaltado a Deus acima dos céus. O cara já está até glorificando, irmão.
Eu estou no meio do problema, estou no meio da guerra, tem gente à minha volta querendo me devorar, mas eu estou refugiado em Ti. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a Tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés, porque fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que caíram nela. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos. Acorde minha alma, acorde a harpa e a lira, vou despertar a alvorada. Vocês estão comigo aqui, gente? Olha isso. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei louvores entre os povos, porque o teu amor é grande, ele alcança os céus, e a tua fidelidade vai até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a sua glória. Alguém está percebendo que as coisas estão mudando, sim ou não? Sim ou não? O cara começou, Deus, mas agora ele diz, eu ainda estou no meio dos problemas, mas Deus está comigo. Eu ainda estou no meio da luta, mas encontrei refúgio no Senhor. Que Ele seja exaltado, que Ele seja bendito. Os meus inimigos fizeram uma armadilha para mim, mas foi eles que caíram na armadilha que fizeram. Vocês estão comigo aqui? E o último, 34. Olha só, leia a introdução do salmo aí. É um salmo escrito por Davi quando ele se fingiu de louco, depois que Abimeleque o expulsou e ele partiu. Gente, depois você lê lá, é no mesmo contexto do Davi indo para a caverna, quando Abimeleque fala para ele, vai embora, entrega para ele a espada de Golias, dá para ele pão e Davi vai para a caverna. Presta atenção, irmão, olha o que o texto diz. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Você percebe que nesse último salmo, Davi já começa a falar de companhia? Nos outros salmos, ele não fala de companhia, mas nesse salmo ele diz, proclamem a grandeza do Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Bendirei o Senhor porque Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, o seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou, o Senhor o ouviu e o libertou das suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livram. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês, seus santos, porque nada falta aos que o temem. Você consegue imaginar Davi olhando para aquele monte de gente endividada à volta dele, dizendo assim para eles, os leões podem passar necessidade, e podem até passar fome, mas os que buscam o Senhor, não tem falta de nada. Você consegue? Você consegue? Você consegue? Olha só, venham meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja viver dias felizes? Guarde a sua língua do mal, seus lábios da falsidade, afasta-se do mal, busque o bem com perseverança, busque a paz, porque os olhos do Senhor se voltam para os justos, os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro, o rosto do Senhor volta-se contra aqueles que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra das suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado, e Ele salva os de espírito abatido. O Senhor, o justo, ele passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados, mas o Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Gente, esses 3 salmos
mostram para a gente 3 momentos diferentes em que Davi esteve naquela caverna. Um em que não havia esperança, o outro em que ele está cheio de esperança, e no outro ele está cantando e já está ensinando o conselho do Senhor para outras pessoas. Por que Davi, ele pôde ensinar esses princípios que nós falamos nesses capítulos, para aquelas pessoas que o seguiram, que estavam no estado tão debilitado quanto o dele? Primeiro lugar, vocês estão comigo aqui? Por que Davi pôde ensinar para aquelas pessoas aqueles princípios? Primeiro, porque Davi sofreu o suficiente para admitir as suas necessidades diante de Deus. Presta atenção, meu irmão, você nunca vai poder consolar outros com o consolo que você mesmo não recebeu. Sabe por que Davi podia dizer para aquelas pessoas as coisas que ele disse? Sabe por que ele pôde ensinar os princípios que ele ensinou? Sabe por que ele pôde dizer para as pessoas, olha, não toquem no ungido do Senhor? Porque ele sofreu o suficiente para poder aprender aquela lição, que ele tinha necessidades, que ele dependia de Deus. Segundo, Davi sofreu o suficiente para que ele pudesse aprender a ser honesto diante de Deus e a pedir ajuda. Porque ele pôde ensinar outras pessoas, porque ele teve que aprender que ele não dava conta sozinho, ele precisava de ajuda de Deus, ele precisava de ajuda de pessoas. E por último, Davi pôde ensinar aquela lição para outras pessoas, porque na caverna ele foi humilde o suficiente para deixar que Deus o levantasse, ou que Deus o ensinasse tudo aquilo que ele precisava de aprender. Davi, ele trouxe aquelas pessoas para perto dele, e ele investiu na vida daquelas pessoas, porque no tempo em que ele esteve em humilhação, ele aprendeu, através do sofrimento, que ele não sabia tudo, ele precisava de ajuda. O sofrimento fez Davi olhar para si e dizer, eu sou dependente. O sofrimento fez Davi olhar para si e perceber que ele não se bastava, ele precisava de gente do lado dele. O sofrimento fez ele perceber que ele precisava de Deus, ele dependia de Deus, que caso Deus não o auxiliasse, ele nunca chegaria no cumprimento da vontade de Deus para a vida dele. É por isso que ele pôde ensinar outras pessoas. Então presta atenção, meu irmão. Deus não te humilha para te envergonhar. Deus te humilha para te exaltar. A intenção de Deus de tirar suas muletas não é acabar com você, é exaltar você. Deus quer cumprir o propósito dele na sua vida, mas para Deus levar você até lá, Ele precisa que você esteja totalmente apegado somente a Ele. É por isso que Ele vai arrancando as suas muletas. Mas nesse tempo em que Deus vai te humilhando, você vai aprendendo algumas lições por meio do sofrimento. Você vai aprendendo que você não é tão bom assim, você não é tão forte assim, você não é tão suficiente assim. Você vai aprendendo que você precisa de outras pessoas. Você vai aprendendo que só Deus pode levar você até onde Ele disse que vai levar, porque você não tem capacidade em si mesmo. E aí quando Deus envia outras pessoas para estarem perto de você, que estão na mesma situação quebrada que você pode então, caminhando com essas pessoas, abrindo a sua vida para elas, mostrar para essas pessoas esses princípios, que nem sempre na vida se resolve tudo pela força da justiça própria. Às vezes é melhor você entregar as coisas nas mãos de Deus. Você ensina para as pessoas que a autoridade, ainda que ela muitas vezes não pareça assim, se aquela autoridade, ainda assim ela merece respeito. E por último, às vezes vai ser melhor você não levar em consideração algumas coisas que acontecem, a fim de ter paz e deixar as pessoas em paz, do que você tentar ser incisivo e não ter nada, ter conflito, ter problema, ter um monte de coisa que não vai levar a lugar nenhum. Amém, irmãos? Que top, né? Isso aqui, cara, isso aqui é muito top. Fiquei empolgado, glória a Deus. Feche seus olhos. Você está sendo humilhado, irmão? Que esse sofrimento ajude você a aprender alguma coisa, querido. Pior do que sofrer é não aprender nada com ele. É não aprender nada com o sofrimento. Deus, muito obrigado, porque enquanto eu preparava essa palavra hoje, Senhor, na parte da tarde, o Seu Espírito falou tanto comigo, Deus, tanto comigo, Senhor.
Eu espero que da mesma forma como eu fui impactado, Senhor, hoje, lendo a Tua palavra, estudando a Tua palavra, Senhor, que os meus irmãos também estejam sendo impactados nessa noite, Senhor. Que da mesma forma como o Teu Espírito falou lá no íntimo, no profundo do meu ser, que o Teu Espírito também possa nessa noite estar falando, ó Deus, no profundo do ser de cada um. Deus, eu não sei como cada um está vivendo, eu não sei por aquilo que cada um aqui está passando, mas Deus, olha para aqueles que estão passando por momentos de humilhação, por aqueles que estão passando por momentos, ó Deus, onde o Senhor mesmo está arrancando as muletas deles, para ensiná-los a confiança no Senhor. Deus, aqueles que muitas vezes estão, ó Deus, em dificuldade, e as pessoas estão procurando, pedindo ajuda, Senhor, e eles não se veem, ó Deus, em condição de poder ensinar essas pessoas, ajudar elas em alguma forma. Pai, nós oramos nessa noite, ensina-nos, ó Deus, para que nós possamos ensinar a outros. Consola-nos, ó Deus, para que nós possamos consolar a outros. Como Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus das misericórdias, o Pai de toda consolação, que nos consola, para que com o consolo que nós temos recebido, possamos consolar outras pessoas. Deus, ajuda-nos, como Davi aprendeu essas lições preciosas naquela caverna, de que ele não era suficiente, de que ele precisava de pessoas, de que o Senhor era o único que poderia levá-lo, Deus, ao cumprimento da sua vontade, e ele pôde então abrir a sua vida, trazer esses 600 homens para perto dele, inclusive os seus próprios irmãos, para que ele de alguma forma pudesse ensiná-los, para que a vida deles fosse diferente. Pai, ajuda-nos a fazermos a mesma coisa, Senhor, ajuda-nos. Ninguém aqui, ó Deus, sabe tão pouco que não possa ensinar a outro, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos. Nós te pedimos isso nessa noite, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, que nas situações adversas pelas quais nós passarmos, as pessoas possam olhar para nós e elas possam ver um testemunho de vida em nós, que as ensine princípios eternos, ensine princípios de transformação, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo.